Olá, tudo bem? É um grande prazer nos reencontrarmos aqui no canal Esperança de Luz. Hoje falaremos sobre um tema bem interessante. Falaremos sobre comunicação com o mundo espiritual, com o plano espiritual, através de um ritual que eu acredito muito conhecido de todos. Estou falando do tabuleiro Ouija, mas também do nosso conhecido e brasileiro jogo do copo. Falaremos aqui, abordaremos alguma questão científica, a explicação científica, mas também traremos, é claro, a visão espiritualista e o necessário alerta a todos aqueles que se interessam por fazer essa brincadeira, esse jogo, que na verdade trará situações inesperadas. Acredito que muitos devem de conhecer e talvez até já experimentado participar desses jogos, dessa brincadeira. Mas saiba que, na verdade, você está praticando um ritual de comunicação com o mundo espiritual. E é muito importante que você tenha a verdadeira atenção, porque pode gerar consequências inesperadas que você nem imagina. O tabuleiro Ouija, ele foi criado em meados do século XIX por um comerciante norte-americano. O desejo dele é que as pessoas pudessem ter a possibilidade de realizar as suas comunicações espirituais em qualquer local, na sua casa, em qualquer lugar. Esse movimento aconteceu, esse interesse aconteceu devido à força do movimento espiritista francês nesse momento, em meados do século XIX, onde as pessoas tinham grande interesse, grande necessidade de se comunicar com os seus entes queridos já falecidos, como inclusive até hoje. A construção do tabuleiro Ouija ou da mesa do jogo do copo são semelhantes. Coloca-se em uma tábua ou na mesa as letras do alfabeto de A a Z em semicírculo, os números de 0 a 9 e as palavras sim e não. E no centro deste cenário se coloca um compasso, alguma coisa que possa se arrastar, como um compasso ou mesmo um copo. Então, esta forma de se comunicar é através exatamente do movimento, ou deste compasso, ou do copo, até as letras, os números, as palavras sim ou não. Eu não vou explicar exatamente como se faz essa brincadeira, porque parece que eu estou querendo motivar as pessoas a fazer. Mas, em verdade, o meu desejo é alertar as pessoas para que não façam, pois não é uma brincadeira. Quero começar esta apresentação na visão científica, na visão dos cientistas. Eu procurei artigos publicados pelos cientistas, pelos pesquisadores, que pudessem buscar explicações a respeito deste fenômeno. E eu encontrei alguns artigos. Nesta visão científica, para explicação do funcionamento tanto da tábua ou tabuleiro Ouija, quanto do jogo do copo. Na verdade, a explicação que os pesquisadores encontraram é que o nosso cérebro tem uma estranha capacidade de se autossugestionar e assim mover o corpo faz movimentos sem a real noção da pessoa que está movimentando.
principalmente as mãos. Então, no tabuleiro Ouija, assim como no jogo do copo, aquele movimento do compasso ou do copo, as pessoas acreditam que é aquele compasso, aquele copo que está se movimentando. Mas, na verdade, é a mão do participante que faz se movimentar. É uma explicação bem interessante, que vou narrar aqui, vou detalhar um pouquinho mais. Esta capacidade de autossugestão é chamada de fenômeno ideomotor. Ou seja, o cérebro se sugestiona acreditando que está movendo um compasso, movendo um copo. Mas, na verdade, o que está acontecendo é que o próprio inconsciente da pessoa é que move o compasso, o copo, através de suas mãos. É muito interessante isso, porque os cientistas informam nos seus artigos que muito mais que explicar a existência de um mundo espiritual, está, na verdade, comprovando a existência do nosso subconsciente. Então, os cientistas acreditam que essa autossugestão, o fenômeno ideomotor, é gerado por impulsos do inconsciente, que através desse movimento faz com que as pessoas acreditem que é um espírito que está movimentando o copo, que está querendo se comunicar. E, na verdade, é a própria pessoa autossugestionada e que não tem a real noção de que é ela que está movimentando. Veja que interessante. Resumindo a explicação dos cientistas, dos pesquisadores sobre este fenômeno, eles acreditam então que é o inconsciente que faz com que se mova aquele compasso, aquele copo, e as pessoas acreditam que falam com os mortos. Na visão espiritualista, acredito aqui que muitos que estão assistindo a este canal também seguem por essa linha, por essa filosofia espiritualista, acredito que realmente em muitos casos as pessoas podem se autossugestionar e gerar uma comunicação que em verdade é produzida pelo seu inconsciente. Nós inclusive temos um nome, nós chamamos de animismo, muito comum ocorrer nas casas espiritualistas que realizam reuniões mediúnicas. Mas então eu quero deixar aqui essa pergunta a quem está me assistindo. Será que todas as comunicações são fruto do animismo? Peço que quem estiver assistindo e tenha o desejo de se manifestar sobre esta ideia, deixe um comentário. Você acredita que tudo o que acontece de comunicação com o plano espiritual é apenas fruto do inconsciente, é apenas animismo? Claro que a ciência sempre deve de ser ouvida e respeitada, mas como diz aquele antigo adágio popular, há mais coisas entre o céu e a terra do que reza a nossa vã filosofia. E como onde há fumaça há fogo, eu acredito que há muitas coisas que a ciência ainda não consegue buscar provas para que possa acreditar. Mas, com certeza, há muitas verdades ainda ocultas para a ciência. A verdade, então, é que há muitos registros de fenômenos paranormais, válidos, registrados, e que por isso não podem ser desprezados. Então veja que a ciência ainda tem muito o que buscar, se inteirar dessas questões paranormais. Como já falamos em outras apresentações, há pessoas que fazem as suas comunicações com o plano espiritual e que são extremamente idôneas, como, por exemplo, Chico Xavier, já falecido, já desencarnado,
mas que durante a maior parte de sua vida realizou essas comunicações de uma forma correta, registradas, e uma pessoa idônea. Assim como as pessoas que escreveram obras e relatam suas experiências de ir até o outro lado e depois retornarem através da EQM, experiência de quase morte. Acredito que muitos já devem ter ouvido. Então são tantos relatos, tantas obras, tantos registros dessa comunicação com o plano espiritual, essa possibilidade, que jamais devem de ser ignorados pela ciência e pelas pessoas de uma forma geral. Retornando ao nosso tabuleiro ou Ouija e ao nosso jogo do copo, gostaria de deixar aqui este alerta de uma forma muito firme. Muitas vezes podemos acreditar que estamos realizando uma comunicação com o plano espiritual, com uma entidade amiga, fazendo uma comunicação com uma entidade amiga, de repente até um familiar. Mas ninguém sabe, ninguém pode afirmar que aquela entidade não seja amiga em verdade. De repente ela pode ser uma entidade perversa se fazendo passar por uma entidade amiga. E de repente podemos até estar convidando aquela entidade perversa a adentrar o nosso lar, junto com a nossa família. Veja como é importante esse alerta, esta atenção. Por isso chamamos de uma pseudo-brincadeira. Então tenha muita segurança. Não realize essa brincadeira, esse jogo dentro da sua casa, dentro do lar. Pois você nunca sabe o que pode acontecer, quais as consequências. Gostaria agora de fazer um paralelo em termos de comunicação com as novas tecnologias que nós temos nos dias de hoje. Estou falando sobre a comunicação através de dispositivos como tablet e smartphone. Por exemplo, vamos trazer aqui essa imagem. As nossas crianças de hoje normalmente passam horas a fio, trancadinhas no seu quarto, através desses dispositivos móveis, conversando com outras crianças, trocando ideias e trocando segredos entre si. Quem pode afirmar que essas outras crianças que se comunicam com as nossas, em verdade não sejam pessoas perversas, descobrindo pequenos segredos, pequenas informações das crianças e que podem trazer algum prejuízo e inclusive risco? Então veja que nós precisamos estar atentos em todas as formas de comunicação. Para finalizar esta apresentação, gostaria então de deixar este alerta. Precisamos estar sempre atentos em todas as formas de comunicação, dentro deste mundo ou em contato com outro mundo, o plano espiritual. Então vamos perceber que, de uma forma em geral, estamos sempre nos comunicando e que precisamos estar atentos com o que falamos, as informações que repassamos, em que acreditamos. Não é verdade? Então, quero deixar aqui mais um ditado, mais um adágio. Acredito que muitos já ouviram. Fala assim: o mal nunca dorme, mas, graças a Deus, que o bem também nunca dorme. Não é verdade? Então, pensemos nisso. Muita paz.